Biografia de Hudson Taylor. Capítulo 6. Um homem morto em Londres. Taylor, você gostaria de ser meu aprendiz? O Dr. Hardy perguntou a Hudson depois de ter sido assistente dele em Hull por cerca de 1 ano. O queixo de Hudson caiu. Ele parou de misturar o remédio que estava preparando e se voltou para o médico com um olhar questionador. Você me ouviu direito, disse o médico. Quero que você se torne meu aprendiz. Serão 5 anos de estudos difíceis, mas sei que você consegue. Você tem o que é preciso para ser um bom médico. Obrigado, senhor, respondeu Hudson, atordoado com a oferta. É uma grande honra que o senhor me oferece. Vou orar sobre isso antes de lhe dar uma resposta. Dr. Harden assentiu com a cabeça. Não esperava menos. Sabia que Hudson orava por tudo. Era uma oferta muito tentadora. Hudson gostava da ideia de ser um médico de verdade mais do que um médico assistente. Contudo, quanto mais pensava e orava sobre isso, mais convencido se tornava de que deveria rejeitar a oferta. Embora pudesse ver a vantagem de ser um médico qualificado, também reconhecia que dentro dele havia um desejo ardente de ir para a China assim que possível. Sim, ele precisava de mais treinamento médico antes de partir, mas achava que poderia obter o treinamento mais rápido indo para Londres. Então decidiu recusar a oferta do Dr. Hardy e renunciar ao posto de assistente. Ele também conversou com seus pais sobre a decisão. Sabia que a oferta era uma oportunidade maravilhosa. Então ficou acordado que o Sr. Taylor liberaria o primo de Hudson, John, do trabalho na farmácia, para que ele pudesse ir a Hull e ser o novo assistente do Dr. Hardy. 1 semana depois de informar a renúncia como assistente do Dr. Hardy, as coisas começaram a entrar nos eixos para Hudson. Tio Benjamin, com quem Hudson e Amélia ficaram na primeira viagem a Londres, ofereceu-se para que Hudson ficasse com ele por 1 semana ou 2, e a Sociedade de Evangelização Chinesa concordou em pagar a mensalidade médica de Hudson no Hospital de Londres, com a esperança de obter um médico para o interior da China o mais rápido possível. A sociedade era mais generosa com Hudson do que ele poderia imaginar. Ela ofereceu também prover o dinheiro para o seu aluguel. Ao mesmo tempo, o pai de Hudson também se ofereceu para sustentá-lo enquanto ele estivesse em Londres. Assim, em lugar de não ter ajuda financeira, Hudson agora contava com a oferta de 2 fontes. Mas qual proposta deveria aceitar? Ele não queria ficar em dívida com a Sociedade de Evangelização Chinesa caso as coisas não funcionassem na China. Também não tinha certeza de que queria ficar muito ligado a uma organização caso Deus o chamasse para fazer as coisas por conta própria. Aceitar a ajuda de seu pai, porém, também seria difícil. O pai não estava bem em sentido financeiro e Hudson sabia que a oferta representava um grande sacrifício para a família. Ao considerar qual apoio aceitar, ele escreveu ao pai e à Sociedade de Evangelização Chinesa, informando a cada um sobre a vontade do outro em apoiá-lo e prometendo tomar uma decisão em breve. Ao orar sobre a decisão que tinha diante de si, um pensamento estranho se infiltrou em sua mente. E se ele rejeitasse os 2? Que maneira ideal de aumentar a fé um pouco mais. Ele poderia confiar em Deus e não em seu pai ou na Sociedade de Evangelização Chinesa para atender às suas necessidades? Estaria em uma nova cidade, onde ninguém o conhecia. Esta seria a oportunidade perfeita para confiar que Deus atenderia às suas necessidades. Hudson sentiu de imediato que isso era o desejo de Deus para ele. Pegou a caneta e escreveu mais 2 cartas, a primeira para o pai e a outra para a Sociedade de Evangelização Chinesa, agradecendo a oferta de apoio e dizendo que não aceitaria. Ao escrever, decidiu que ambos pensariam ter aceitado a outra oferta.
era perfeito. Ele estaria livre para confiar apenas em Deus para atender às suas necessidades sem outras pessoas, em especial sua mãe, preocupando-se com o que estava fazendo. 2 semanas depois, no início de setembro de 1852, ele estava sob o arco de um navio costeiro a vapor para Londres. À medida que o navio atravessava a névoa que cobria as margens do rio Tâmisa, ele puxou sobretudo com mais firmeza ao redor de si para evitar o ar frio e úmido. O que estava por vir ele não sabia. Uma coisa era certa, prometeu a si mesmo que na próxima vez que estivesse a bordo de um navio, seria a caminho da China. A casa de hospedagem que o tio Benjamin vivia era pequena, mas confortável. E Hudson passou 2 semanas agradável com ele. Em outra casa de hospedagem, virando a esquina, seu primo Tom morava em um pequeno quarto no sótão do 3º andar. Tom convidou Hudson para se mudar e dividiu o quarto com ele. Hudson arrastou os pertences pelos 3 lances de escadas para o quarto de Tom. Ele se matriculou em um curso de cirurgia no Hospital de Londres. E mais uma vez sua vida caiu em uma rotina de trabalho, estudo, oração e companheirismo. Sem mencionar o tempo que passava todos os dias praticando a escrita de pictogramas chineses. Hudson conseguiu economizar um pouco de dinheiro no período passado em Hull e estava determinado em fazê-lo durar o máximo possível. Para isso, ele experimentou até encontrar uma dieta que custasse muito pouco e não o deixasse com muita fome. Ao caminhar para a casa do Hospital de Londres, ele parava em uma padaria e comprava uma barra de pão marrom de 2 centavos. Pedia ao padeiro para cortar o pão pela metade. Uma metade do pão era para o jantar e a outra parte era o café da manhã. Claro que ele poderia ter cortado o pão ao meio, mas pedia ao padeiro que o fizesse por achar que a fome poderia tentá-lo a cortar uma parte muito grande para o jantar, deixando a parte muito pequena para satisfazer a fome no café da manhã. No caminho para o hospital de manhã, ele parava em um carrinho de frutas e comprava 2 maçãs para o almoço. Quando estava com sede, bebia água. Comendo apenas maçãs, pão e água, Hudson conseguia viver com 3 centavos por dia, além do que pagava ao primo pela metade do aluguel no quarto do sótão. Para economizar ainda mais dinheiro, Hudson ia a pé a todos os seus compromissos. Caminhava 6 quilômetros de ida e de volta para o hospital, todos os dias. Caminhava até a igreja aos domingos. Também percorria a distância de ida e volta de 6 quilômetros para o escritório de remessa uma vez por mês. Ia ao escritório de remessa como um favor para a senhora Fish, a senhora em Hull. O marido da senhora Fish era um oficial de navio de uma linha de navegação que funcionava fora de Londres. Metade do salário dele era guardado no escritório para que a senhora Fish o recebesse. Normalmente, a senhora Fish fazia com que o dinheiro lhe fosse enviado em Hull, mas havia uma taxa pelo serviço. Assim, ela pediu a Hudson se poderia ir ao escritório logístico para ela, uma vez por mês, receber o salário do marido e enviá-lo para ela. Dessa forma, ela economizaria o pagamento da taxa de serviço. A senhora Fish havia sido boa para Hudson em Hull e ele sabia que ela precisava de todo o dinheiro que conseguisse, então ele ficava feliz em lhe fazer o favor. Hudson estava em Londres havia quase 3 meses, quando recebeu uma carta da senhora Fish dizendo precisar do dinheiro do salário do marido imediatamente, pois estava prestes a atrasar o aluguel. Hudson estava muito ocupado com os estudos no momento e considerou que não poderia perder tempo caminhando até o escritório de remessa para receber o dinheiro. Sem pensar muito, decidiu enviar à senhora Fish o que restava do próprio dinheiro. Ele iria mais tarde ao escritório e receberia o salário do marido dela, ressarcindo a si mesmo. Dessa forma, os dois ficariam felizes. A senhora Fish receberia de forma rápida o dinheiro necessário e Hudson não abriria mão de meio dia de estudos para buscar o dinheiro dela. No entanto, havia apenas um problema com essa solução.
Quando Hudson foi ao escritório de remessa para pegar o salário do Sr. Fish, recebeu algumas más notícias. O Sr. Fish, ao que parece, abandonara o navio e se dirigira a uma corrida do ouro. Como o Sr. Fish não estava mais a bordo do navio, não havia salário a receber. Hudson ficou atordoado. Ele explicou ao funcionário do escritório de remessa que enviara à Sra. Fish seu último dinheiro e agora não tinha como ser reembolsado. O funcionário simpatizava com a situação, pediu desculpas pelo comportamento do Sr. Fish. No entanto, explicou a Hudson que vários homens abandonavam os navios e as respectivas famílias todos os dias, e não havia nada que pudesse ser feito sobre isso. Demorou alguns minutos para a seriedade da situação fazer sentido para Hudson. Ele contava apenas com alguns centavos no bolso. E não só não seria reembolsado pelo dinheiro já enviado à Sra. Fish, como também ela não receberia mais o dinheiro do marido para pagar o aluguel e cuidar das crianças. Hudson deixou o escritório e começou a caminhar para casa. Teria sido normal ficar deprimido com essas notícias, mas ao caminhar ele se viu cada vez mais feliz e contente. Quando chegar a Londres, a intenção era confiar em Deus para a provisão de todas as suas necessidades, mas ele sempre tivera o dinheiro economizado em Hull. O dinheiro de Hudson um dia acabaria, não lhe deixando opção além de confiar em Deus. Sr. Fish e suas ambições de escavação de ouro apenas fizeram com que esse dia chegasse antes. Quando Hudson subiu as escadas para chegar ao quarto no sótão, estava entusiasmado com o que aconteceria a seguir. Como Deus poderia atender às suas necessidades? Naquela noite, Hudson continuou com seus estudos. Ele tivera que parar por alguns minutos para fazer para si um novo caderno. Era mais barato para ele fazer o seu próprio caderno que comprar um pronto na loja. Ele pegava uma pilha de papel branco e costurava à mão todas as folhas juntas. Assim que estava terminando o último ponto, a agulha escorregou pelo papel e lhe furou o dedo. Não havia sangue. E um minuto depois, Hudson esqueceu por completo a picada, isto é, até o dia seguinte. Era meio-dia e Hudson estava sentado assistindo uma palestra quando começou a sentir-se mal. A sala começou a girar à sua volta e ele não conseguia mais se concentrar no que o professor dizia. Hudson saiu da sala para tomar um pouco de ar fresco e um copo de água. Ele se sentiu melhor, então voltou para a sala de aula. Imaginou que deveria ter se exercitado em excesso no dia anterior ao caminhar para o escritório de remessa e ficar acordado até tarde para estudar. De volta à sala de aula, ele começou a se sentir cada vez mais fraco, até estar fraco demais para segurar o lápis com que fazia anotações. Obviamente, ele não esgotara os dedos andando até o escritório de expedição ou quando se sentara até tarde para estudar. Algo mais estava errado. Após a palestra, ele se arrastou de volta para a cirurgia, onde mais cedo naquele dia, ele e alguns outros estudantes estiveram dissecando o corpo de um homem que havia morrido de febre maligna. Ele sabia que deveria ajudar os outros alunos a limpar o lugar, mas tudo o que podia fazer era se arrastar até a cadeira mais próxima e sentar. "Não sei o que está acontecendo comigo", disse ele ao cirurgião responsável pela dissecção. Então ele descreveu seus sintomas. O cirurgião ficou pálido. Ele abriu a garganta várias vezes antes de finalmente falar. "O que aconteceu com você é bastante claro. Você deve ter se cortado enquanto dissecava o corpo e se infectou com a febre maligna." Hudson sacudiu a cabeça. "Isso não é possível. Eu saberia se eu me cortasse com o bisturi, e tenho certeza de que não fiz. Aqui, olhe para as minhas mãos." Quando Hudson ergueu as mãos para o cirurgião inspecionar, um pensamento cruzou sua mente. Não poderia ser através de uma espetada que levei ao costurar um livro na noite passada. Poderia? O cirurgião pensou por um momento. Não é preciso uma grande abertura para deixar entrar uma infecção. Ele se aproximou e colocou a mão no ombro de Hudson. Então, baixando a voz e olhando diretamente para os olhos azuis de Hudson, disse:
Você deve pegar uma carruagem para casa o mais rápido possível e colocar seus assuntos em ordem, pois você é um homem morto. Hudson não podia acreditar no que acabara de ouvir. Não que ele duvidasse do diagnóstico do cirurgião ou pensasse que as pessoas sobreviveriam à febre maligna. Normalmente isso não ocorria. Hudson não podia crer que ele não iria à China depois de tudo. Não tenho medo de morrer, disse ele olhando diretamente para o cirurgião. Na verdade, estou ansioso para conhecer meu Criador. No entanto, a menos que eu esteja muito enganado, não posso morrer, porque Deus me chamou para ir à China e ainda não estive lá. Posso ficar muito doente, mas duvido que eu morra. O cirurgião ficou surpreso e respondeu: essa não é uma boa hora para você discutir comigo sobre o motivo para não morrer. Aceite o inevitável. Vá para casa o mais rápido possível ou você não chegará lá. Hudson foi para casa. No começo tentou andar, mas estava muito fraco. Então usou o último centavo para pegar um ônibus puxado por alguns cavalos. Enquanto o transporte sacolejava pelas ruas de paralelepípedos irregulares, Hudson precisava se esforçar e muito para ficar acordado. Se ele adormecesse, poderia passar da parada. No fim, o ônibus chegou a uma parada perto da casa de hospedagem, onde Hudson quase caiu do veículo. A empregada o encontrou na porta e ele pediu que ele pegasse um pouco de água quente. Ele começou a subir os 3 degraus que levavam a seu quarto. Ele estava rastejando quando chegou ao topo. Tinha força suficiente apenas para alcançar e girar a maçaneta da porta. Arrastou-se para dentro do quarto e a empregada logo seguiu com uma tigela de água quente, que colocou no chão a seu lado. Hudson colocou a mão na bacia de água. Depois de deixá-la mergulhada por 1 minuto ou 2, tirou um bisturi do bolso do casaco. Apertou os dentes e, antes que pudesse mudar de ideia, cortou com o bisturi o dedo que ele picara na noite anterior. Uma dor abrasadora subiu do dedo até seu braço. Ele deixou cair o bisturi e começou a apertar a ferida feita no dedo o mais forte que podia, na esperança de espremer toda a febre maligna para fora do corpo. O sangue brotou com firmeza, e ao fazê-lo, o aperto de Hudson se afrouxou, e ele caiu para trás e desapareceu na inconsciência. A próxima coisa que Hudson lembrava era de estar sendo arrastado para a cama e acordado pelo tio Benjamin. Quando Hudson recuperou a consciência, o tio lhe contou que mandara chamar seu médico, e logo um dos melhores médicos de Londres estava parado ao lado de sua cama. Ele examinou Hudson da cabeça aos pés e confirmou o diagnóstico de febre maligna. O médico tinha uma palavra de esperança para oferecer a Hudson e disse: se você tem vivido com moderação e não tem bebido cerveja até tarde da noite, pode ser que consiga sair dessa. Mas se você tem bebido e festejado, não vejo nenhuma esperança para você. Hudson teria rido se suas costelas não doessem tanto. Se for uma questão de vida sóbria, então tenho mais chances de viver que qualquer pessoa que eu conheço. Ele sussurrou ao médico com um sorriso. O médico aconselhou: será uma batalha dura. Você perderá a consciência e voltará várias vezes. E se você se recuperar, serão meses até retornar à condição anterior. Será preciso manter a força, beber vinho do porto e comer quantas costelas de carne puder. Hudson tentou se concentrar, mas as palavras do médico desapareceram quando ele perdeu a consciência. Ele passou vários dias navegando para dentro e fora do estado de consciência. Tio Benjamin e Tom se revezavam para cuidar dele e alimentá-lo com o vinho e as costelas prescritas pelo médico. Todo dia o médico vinha para dar-lhe quinino para ajudar a combater a febre. Hudson esteve na zona entre a vida e a morte por muitos dias. Por fim, ele pareceu virar a página e começou a melhorar. Em pouco tempo, ele estava sentado na cama recebendo visitas. Durante uma visita, um colega informou-lhe como 2 estudantes de um hospital vizinho acidentalmente se cortaram durante a dissecção de um cadáver. Ambos morreram. Hudson estremeceu. Deus realmente havia poupado sua vida para que ele pudesse ir para a China. Apenas uns dias depois que Hudson sentiu-se bem o suficiente para caminhar no andar de baixo,
Tom o ajudou e lentamente eles abriram caminho até a sala. Hudson afundou no sofá, esgotado pelo esforço, mas como era bom estar fora do quarto. Quando o médico chegou para vê-lo, ficou surpreso ao encontrar Hudson no andar de baixo na sala. O médico preocupou-se sobre como ele conseguiria subir as escadas novamente. Depois de verificar o paciente e fazer algumas perguntas, ele sugeriu que Hudson fosse para o campo assim que a saúde permitisse. O ar fresco e a comida saudável lhe fariam bem. Hudson pensou sobre o conselho do médico por um longo tempo. Seria bom ir para casa. Pela primeira vez, o pensamento de sua mãe se preocupando e cuidando soava maravilhoso. Mas havia a questão do dinheiro. Ele não tinha o suficiente para a viagem de trem de volta a Barnsley. E se ele conseguisse algum dinheiro, certamente este teria que ir para o pagamento do médico por todos os seus cuidados. Sozinho na sala, Hudson começou a orar sobre sua situação. E quando orava, continuava a achar que deveria voltar ao escritório de remessa. Parte dele achava que essa era uma ideia louca, como se fosse perda de tempo, mas outra parte sentia que Deus o estava dirigindo a ir lá. Após cerca de 1 hora, ele chegou à firme conclusão de que Deus estava realmente direcionando-o a ir. Mas quando deveria ir? Essa era a pergunta. Ele tinha estado na cama em um estado enfraquecido por vários dias. Descer as escadas para a sala acabara com todas as suas energias e, como o médico, ele também estava tendo dúvidas sobre a capacidade de subir de volta. Obviamente, levaria algum tempo antes de ele poder chegar ao escritório de remessa. Oh não! Lá estava aquela pequena voz em sua cabeça, lembrando-lhe que Deus dizia que todas as coisas eram possíveis aos que criam. Hudson acreditava nisso. Então disse a Deus estar disposto a fazer a caminhada de 3 quilômetros até o escritório, se Deus lhe desse forças para fazê-lo. Quando terminou de falar com Deus, mesmo tão doente como estava, uma tremenda paz lhe sobreveio. Ele pediu para a empregada buscar seu chapéu e bengala, que estavam no andar de cima. Com um olhar surpreso no rosto, ela subiu. Quando voltou, Hudson estava de pé na porta da frente, pronto para caminhar até o escritório de remessa. Hudson estabeleceu um ritmo lento. Passou por 2 lojas e parou para respirar na terceira. Quando chegou a uma colina, ele se permitiu parar em todas as portas das lojas. Desta forma, ele lentamente abriu caminho pelas ruas de Londres. Ao caminhar e tropeçar pelo trajeto, perguntava-se qual seria o propósito de Deus para essa viagem. Por fim, ele sentou-se pesadamente nas escadas dianteiras do prédio que abrigava o escritório de remessa. Os comerciantes se desviavam dele enquanto estava sentado. Ele ofegava e esperava ter forças para subir as escadas do escritório até o 2º andar. Por fim, Hudson subiu as escadas e entrou no escritório de remessa. Um olhar de alívio se espalhou pelo rosto do atendente quando ele entrou. "Estou tão feliz em vê-lo novamente, senhor", disse ele enquanto Hudson se jogava na cadeira mais próxima. "Eu não sabia como entrar em contato com o senhor. Tenho algumas boas notícias. Havia 2 senhores chamados Fish no mesmo barco, e o outro, e não o seu senhor Fish, correu para os Campos Dourados. Foi tudo uma confusão e eu sinto muito. Aqui está o dinheiro que lhe devemos." Ele entregou a Hudson um envelope cheio de dinheiro. O funcionário passou a perguntar a Hudson sobre sua saúde e então insistiu para que ele permanecesse e compartilhasse o almoço antes de voltar para casa de ônibus, é claro. No dia seguinte, Hudson foi para pagar o médico, mas como eles trabalhavam no mesmo ramo, o doutor se recusou a receber. Hudson, no entanto, insistiu pelo menos em pagar pelo quinino. O médico aceitou o dinheiro e em seguida disse a Hudson que ele ainda não estava forte o suficiente para caminhar. Hudson contou-lhe a história de ir ao escritório de remessa no dia anterior. "Impossível, impossível", interrompeu o médico. "Eu o deixei deitado na sala, mas parecendo um fantasma que um homem." Hudson precisou repetir ao médico que com a ajuda de Deus ele de fato percorrera todo aquele caminho. Quando ele estava de saída, o médico quase chorou.
Eu daria o mundo inteiro para ter uma fé como a sua, disse ele, apertando a mão de Hudson. Hudson respondeu quando se virou para sair. O senhor pode tê-la. Ela está disponível para quem a pedir. Depois de pagar o médico, Hudson contava com dinheiro suficiente para comprar o bilhete de trem para Barnsley, pagar uma boa refeição no caminho e a carruagem para levá-lo diretamente à casa de seus pais quando lá chegasse. Deus, ao que parecia, tinha tudo sob controle, afinal.